nome é Jordana Saldanha, eu sou empresária, jornalista e especialista em marketing digital. Na verdade, eu tenho alguns negócios, algumas atuações, né? A minha atuação de maior grandeza, se a gente for sopesar uma e outra pelo tempo, pelo faturamento, é a Binutri, que é uma indústria de alimentos saudáveis, né? A gente já existe no mercado há mais ou menos 10 anos, né? E eu também tenho uma empresa de comunicação, que é o Comunica Menina, que é bem novinha, né? Nasceu há um ano mais ou menos. Tenho 39 anos. Sou casada, mãe de 2 meninas. Sou de Goiânia. Sou jornalista. Bom, eu nasci em Goiânia, mas nunca morei lá. Vim direto para Brasília porque os meus pais já moravam aqui, então foi só nascer em Goiânia, né? A minha história, eu digo que começou muito no esporte, né? Porque eu fui atleta muito cedo, eu fiz taekwondo, depois eu fiz kung fu, fui faixa preta, competi em vários países, fui campeã mundial, campeã brasileira. E dentro do esporte, acho que conheci o empreendedorismo, né? Sem saber, na verdade, o que era o empreendedorismo, porque na época a gente tinha muita dificuldade de conseguir patrocínio, então eu formatava vários projetos para correr atrás de verba, para viajar, e foi no esporte também que eu conheci o jornalismo, porque o jornalismo não era divulgado aqui em Brasília, então eu sempre ia atrás das emissoras, dos outros veículos de comunicação e decidi que eu ia ser jornalista para ajudar o esporte a ser divulgado. Né? E dentro do jornalismo eu também fui empreendedora, porque eu já tive, além de trabalhar de carteira assinada, eu já tive programas próprios, né? Então eu formatei o projeto da mesma forma que formatei o projeto quando era atleta e fui atrás de patrocínio e assim criei um programa de esportes. Na época, isso foi mais ou menos em 2001, 2002, por aí assim. E aí depois eu segui carreira no jornalismo durante muito tempo, trabalhei nas principais emissoras do país, cobri política, cobri esporte, cobri jornalismo, fiz jornalismo local também, fiz cultura, fui para São Paulo, trabalhei na Rede TV e quando voltei para Brasília, eu decidi abrir uma empresa de alimentação com a minha mãe. Minha mãe tinha uma fabricação caseira, salgados de massa branca, que são esses normais, coxinha, que a gente come em qualquer lugar. E eu fiz um desafio para ela, né? Vamos fazer um salgado com massa integral. E isso era 2009. Nessa época não existia isso aqui em Brasília, né? Na verdade, não me recordo de existir isso em outro lugar do Brasil. Então, assim surgiu a Binutri, que é essa indústria hoje que não produz só salgados, né? Hoje a gente produz refeições, batatas chips, pão de queijo fit, tudo nessa linha do ser saudável de verdade. Ser empreendedora é aprender constantemente, é se desafiar com as menores coisas e com as maiores coisas, é estar apto e disposto e disposta a fazer de tudo, né? Desde comandar uma equipe até participar do dia a dia da empresa, limpar chão, dirigir caminhão. Ser empreendedora para mim é saber e estar por dentro de todos os processos da empresa, mesmo que você não vá fazê-los. Porque para demandar você precisa de fato conhecer tudo do seu negócio. Sim, principalmente na hora de negociar com os fornecedores. Mas tem uma história muito bacana que é negociar com o fornecedor da minha área. Olha só que inusitado, né? Na época eu não tinha conhecimento sobre SEO ou sobre Big Data, enfim. Então eu pedi para uma empresa fazer o meu site. E o que aconteceu? Eles fizeram um site que não indexava no Google. O que significa isso? O Google não enxergava esse site. E aí eu ficava assim intrigada, né, gente?
As pessoas não colocam o nome na busca ou buscam por salgado integral lá no Google e não acham a minha empresa. O que está acontecendo? Aí eu fiquei tão intrigada que eu fui estudar. Então, fui estudar e aprendi um monte de coisa sobre código-fonte e tal, tarará, e aí eu liguei pro fornecedor da comunicação, né, que era um menino. Falei com ele, olha, tá acontecendo isso, por isso, eu queria que você olhasse, eu entrei no código-fonte do site e tal. Aí ele pegou e eu falando com ele pelo WhatsApp, ele falou assim, resolveu estudar agora, é? Desse jeito. Eu falei, meu filho, você nunca mais na vida se refira a mim dessa forma. Graças a Deus que eu resolvi estudar e que eu não vou ficar te pagando essa grana para você fazer um site que não vai me trazer retorno financeiro nenhum, né? Você está enganando as pessoas. Então, assim, isso acontece. Eu nem posso dizer que pelo fato de ser mulher, mas o jeito que ele falou comigo, eu senti que ele não falaria assim com meu marido, por exemplo, entendeu? E isso já aconteceu em outros momentos, né? Na hora de receber um fardo de farinha, né? E na hora de conferir mercadoria, na hora de negociar um preço, né? Às vezes eu negociava e na hora colocava o mesmo gerente para negociar, ele conseguia um valor menor, né? E eu não entendia o porquê, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a ser mais firme. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram se equalizando. Ai, eu amo. Eu amo e eu me transformo a cada dia, assim. Eu sou super inovadora, eu tô sempre pensando numa possibilidade de um negócio novo. Agora mesmo eu tô gravando vários programas sobre empreendedorismo, estou entrevistando empresários, falando das coisas bacanas e das coisas ruins que aconteceram. E a cada momento eu estou inventando, e no final das contas eu consegui unir o empreendedorismo e a comunicação, né? E criar um produto, que é o Comunica Menina, né? Então, além da Binutri, que está ligada em alimentação, eu consegui hoje, que é uma empresa que é só minha, né? O Comunica Menina é uma empresa minha, e eu tenho vários projetos no Comunica Menina, como conteúdo, né? Consultoria, mentoria, então tem muita coisa bacana. Totalmente. Essa questão dos valores pessoais foi algo que eu sempre briguei para que acontecesse, né? Então, assim, se a Binutri fosse uma empresa de coxinha frita, eu não seria dona da Binutri, seria a Maria Angélica, só que é minha mãe. Porque se você acredita, é muito mais fácil de vender. Eu não gosto de vender, mas eu vendo. Eu vendo sem vender, né? Eu falo, na verdade, é de uma filosofia de vida, é um propósito, é de uma coisa que faz bem para as pessoas. Esse é o meu perfil. Tem gente que consegue só ganhar dinheiro, né? Eu não acho que é sustentável. O que tem de diferente é que a gente preza pelo que a gente comunica, né? Então, a gente já teve espionagem industrial, a gente já teve medo de ser copiado, e a gente descobriu que a história da empresa e a inovação, elas são muito mais importantes do que você ficar preocupado se alguém vai copiar o seu produto. Então, assim, pode ser que surja um salgado integral com uma qualidade tão boa quanto o da Binutri, por exemplo. Refeições, existem inúmeras empresas que fazem refeições saudáveis, mas nenhuma tem a história que a gente tem, o jeito que a gente trata o cliente é o nosso jeitinho, né? A outra empresa tem o jeitinho dela, não está errado, está certo, né? Mas é o nosso jeitinho. E a gente sempre tem que estar um passo à frente, né? A gente sempre está criando novos produtos e inovando, né? No início, nosso salgado tinha leite, tinha ovos, hoje não tem leite, não tem ovos, né? O nosso pão de queijo não tem óleo. Então a gente vai sempre, o tempo inteiro, tentando fazer com que ele seja o mais alinhado com o nosso valor maior, que é ser saudável de verdade.
Eu acho que elas precisam ter muita certeza, sabe? Da escolha delas, muita certeza, porque empreender não são flores. Não são flores. E acima de tudo, estarem ligadas aos processos e a um produto que elas realmente acreditam, para garantir a sustentabilidade do negócio, né? A sustentabilidade do negócio que eu digo não é nem financeiramente, é a sustentabilidade da pessoa dentro do negócio enquanto líder. Porque o processo de identificação com o produto, ele é muito importante para que você sempre esteja motivado dentro da empresa, fazendo a empresa crescer ou fazendo a empresa se manter daquele jeito que a pessoa imaginou.